baralho das distorções, como todos os outros baralhos, vamos abrir aqui. Vem as cartinhas aqui, as minhas cartinhas não estão aqui porque eu já coloquei elas na mesa para poder organizar. As cartinhas menores, eles têm os cartõezinhos maiores que são assim, que aí eles vêm junto com o manual na nossa gavetinha secreta aqui embaixo. Então vamos pegar aqui o nosso manual. Então vamos lá. O baralho das distorções cognitivas, ele vai trabalhar a ideia central da TCC, que os nossos pensamentos são influenciados por emoções e a partir das nossas emoções, então a gente pensa, elas influenciam, né, a forma que a gente pensa e a forma que a gente se comporta. E aí dentro disso a gente tem várias consequências para o comportamento da criança. Então o baralho das distorções, ele vai ensinar a criança a lidar com as distorções de pensamentos que ela possa ter, para que ela possa identificar qual distorção está tendo e como isso pode estar influenciando as cognições dela. É um material da Vanina Cartacho, ela tem vários materiais com a gente, tem livros, tem outros baralhos, tem alguns materiais de jogos e todos eles são muito bons, eu gosto bastante. E esse daqui é o baralho mais, eu acho ele visualmente muito bonitinho, um dos mais bonitos que a gente tem. Ele é bem colorido, bem interessante. Para adolescente também é bem legal. Então vamos lá. Vou mostrar um pouquinho, eu vou ir mostrando no manual e aí mostrando as cartinhas que a gente vai apresentando então. De início aqui, se vocês não conhecem ainda qual é o modelo cognitivo, aqui ele vai estar explicando o que são as cognições, o que são os pensamentos e as distorções de pensamentos, o que são esquemas mentais e como isso forma a nossa cognição, e as distorções que a gente acaba adaptando para psicoeducação durante a infância. Então, quem já conhece o modelo da terapia cognitivo-comportamental já está bem habituado a essas siglas. Quem ainda não conhece pode ir lendo o manual completinho para ficar bem fácil de entender. Então aqui, primeira parte, essa tabelinha aqui que vocês vão encontrar na página 22. Ela tem, por exemplo, aqui eu tenho o monstro camaleão. O monstro camaleão, ele vai explicar para a criança de uma forma divertida o que é uma das distorções cognitivas que a gente tem. Então, para cada uma das distorções cognitivas de Beck, vai ter um dos monstros para a gente apresentar para a criança. Muito bem. Como que a gente vai começar apresentando esse material para a criança? Primeiro, a gente vai trabalhar, então, a psicoeducação. E vamos trazer a cartinha do monstro camaleão. Por exemplo, o monstro camaleão, ele é um monstro igual aqueles animaizinhos que a gente encontra na TV. Então, para começar a explicar sobre o monstro camaleão para a criança, a gente pode trazer até um videozinho de como o camaleão se camufla nas situações. Então, a ideia dessa distorção de pensamento é que ele vai acabar atrapalhando os pensamentos da criança. E por isso ela vai ter algumas consequências. E aí, depois disso, depois de trabalhar o monstrinho camaleão, a gente vai trabalhar essas duas cartas aqui. Que um dos monstrinhos está com uma carinha feliz e o outro está com uma carinha triste. Então a ideia principal disso é que, conforme a gente pensa em alguma coisa, esse pensamento pode influenciar a gente de uma forma que nos deixe feliz ou de uma forma que nos deixe triste, com raiva, chateado ou com alguma emoção desagradável. Pode influenciar então de uma forma agradável ou desagradável. Sabendo isso, a gente passa a psicoeducação sobre as emoções com as crianças. Então aqui a gente vai ter cartinhas de meninos e de meninas. E aí cada cartinha vai ter um significado pra gente. Como explica, por exemplo, no baralho das emoções. A tristeza, por exemplo, ela é uma emoção que pode fazer com que a gente pense que as pessoas não gostem da gente, ou ela vai trazer uma distorção cognitiva. Então a gente vai explicar as 6 emoções básicas para as crianças e tentar identificar com elas quais são as distorções de pensamento que essa emoção pode acabar trazendo para ela.
E aí isso pode ser feito a partir de pedir para a criança para contar uma situação. Por exemplo, a cartinha da tristeza. Tu mostra a cartinha da tristeza. Cadê ela? Vamos com o medo aqui. A gente mostra a cartinha do medo e pergunta: tem alguma situação que tu lembra que te deixa com medo? Aí ela vai te dizer: eu fico com medo, por exemplo, quando eu tenho que ficar com a minha avó, porque eu não sei como meu pai e minha mãe estão, eu acho que eles podem ficar correndo perigo, eu tenho medo que eles não voltem. Então, dentro disso, ela tem uma distorção cognitiva. E aí, como o medo influenciou o pensamento dessa criança. Aí a gente vai passar para o termômetro. O termômetro é essa cartinha aqui. E a ideia dele é medir frequência e quantidade de uma emoção. Então, por exemplo, quando que eu sinto medo, então, de que os meus pais não voltem para casa? Eu sinto uma vez por dia, todas as vezes que eles vão trabalhar. E aí a frequência que isso acontece, todos os dias na semana, ou se não só quando eles vão fazer uma viagem. E aí a gente vai ter os anexos em PDF, que neste manual eles ficam... Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Aqui, na página número 34, tem o link para a gente acessar os PDFs e tem todos os exercícios desse baralho. Então, o primeiro exercício desse baralho é os exercícios que tem os termômetros. Então, para cada termômetro, uma emoção. Como são 6 básicas, 6 termômetros. Aí a gente vai botar o nome, vai botar qual é a emoção e o quanto ela aparece para 6. Depois disso, que a criança já aprendeu quais são as emoções, como elas influenciam os nossos pensamentos de uma forma agradável ou desagradável, a gente vai passar a ideia de aprender o que são as distorções. E aí a gente vai aprender, vai ensinar a passar para a criança essas 2 cartas seletivas, que elas estão explicadinhas na página 39. Então, uma vai apresentar o siga e outro o pare. Então, seria a ideia de quando a criança te trazer um pensamento, poder dizer para ela: não, vamos parar um pouquinho, ver o que isso significa, ou esse pensamento está ok, vamos seguir. Então, toda vez que tiver uma distorção de pensamento que a gente identifique, a gente vai usar a cartinha pare para poder sinalizar ela, marcar ela. E aí a gente vai ter um outro exercício, que é o anexo 2, que é o aprendendo as distorções. Então ele vai ter uma listinha aqui, e aí essa listinha a gente vai conversando com a criança. Ele tem, por exemplo, sou perdedor. Então a gente pode perguntar o quanto que a criança pensa isso, se ela acha que é verdade ou não. E aí vai tendo várias perguntinhas e a gente vai sinalizando. E cada uma dessas perguntas representa um dos monstros que a gente vai ver depois. Depois, então, a gente vai passar para a apresentação de cada um dos monstros. Eles são 9. Eu vou explicar para vocês aqui um dos monstrinhos, então. Por exemplo, aqui, o monstro do óculos sujo. O monstro do óculos sujo, ele vai representar a abstração seletiva, ou seja, que a gente acaba vendo, projetando nos outros situações que a gente queira com base na emoção. Então, por exemplo, a ideia, como é que eu explico o monstro do óculos sujo para as crianças? Vou ler aqui o que está escrito atrás. Esse monstrinho tem um problema sério, ele tem uma sujeira nos óculos, mas ele não sabe que tem. Quando ele vai passear, ele vê as paisagens lindas, muitas vezes e só enxerga a sujeira. E aí no final ele vai descrever um pouquinho quais são as frases que às vezes a criança liga a esse pensamento. Por exemplo, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim, não perceber o que as pessoas fazem para agradar, só percebe os pontos negativos. Outra forma que eu explico essa cartinha aqui, por exemplo, é a ideia de que muitas vezes a gente sai de casa, por exemplo, com o óculos de uma emoção. Quando eu tô com raiva, por exemplo, acordei de manhã com o pé esquerdo. Então eu já vou sair de casa vendo as coisas de uma forma que tudo pareça me provocar raiva.
Por exemplo, se eu sair e esqueci o meu caderno em casa. Que raiva, esqueci o meu caderno em casa. Agora tudo é culpa daquela situação. Então vai acumulando e a criança vai ficando mais chateada. Então a gente eu uso a ideia do óculos, e às vezes tem um óculos vermelho ou um óculos colorido que possa ser ligado à cor daquela emoção, para mostrar para a criança como que quando a gente sai de casa ou quando a gente está com aquele pensamento influenciando, a gente acaba vendo as coisas de uma forma diferente. E aí, para cada uma dos monstros, ele vai ter uma explicaçãozinha atrás, explicando como que aquele monstro vai distorcer o pensamento e vai fazer com que a criança enxergue as coisas de uma forma diferente do que elas são na verdade. E aí, depois que a criança souber todos os monstros, a gente vai dar um exercício para ela fazer em casa. Então, esse baralho ele não é aplicado em uma sessão só, ele é aplicado em várias sessões de terapia. E aí, esse exercício para a criança levar para casa, então, por exemplo, aqui ele vai ter uma figurinha de cada lado do monstro e para cada monstrinho um número. Por exemplo, aqui o meu monstro do óculos sujo é o número 2. E aqui ela vai ter todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, por exemplo, ela veio na terapia comigo na segunda, e aí ela vai preencher durante toda a semana com o número do monstrinho que ela acha que teve a ver com a situação. Por exemplo, eu briguei com... O meu pai me chamou a atenção na segunda de tarde, porque eu não estudei para a prova e fui mal. Então o meu pensamento é que não adianta eu estudar o suficiente. Então qual dos monstrinhos é? É o monstrinho 7 lá, pelo que eu lembro. Então eu vou colocar um monstrinho lá. De preferência também pedir para a criança anotar a situação, porque daí ela vai saber te dizer melhor o que está acontecendo ou não. E aí ela vai botando o número de cada monstrinho que ela sentiu. Mas eu tive um só segunda. Ok, bota um lá. Geralmente dá para dividir entre manhã, tarde e noite, que daí dá para ter uma base de quais os horários a criança tem mais ativação ou não. Depois disso, aqui atrás também, nesse anexo, ele vai ter junto a cartinha dos monstros. Então tem a parte da frente do desenho e descrevendo o que é. Então a gente pode recortar e montar com a criança as cartinhas para ela poder levar para casa também, porque aí se ela ficar na dúvida de qual monstro que estava aparecendo para ela naquele dia, ela pode ler e ter mais certeza de qual que era para anotar. E aí ele vai ter de todos os monstrinhos. E aqui eles têm os cartõezinhos maiores também. Esses aqui a gente usa mais eles em terapia do que para a criança levar para casa. Ele vai explicar um pouquinho o que é, por exemplo, aqui. O monstro do óculos sujo, ele é o monstro da abstração seletiva. Então, esses cartões aqui, eles são pra gente, pro terapeuta, não pra criança. Aqui, o monstro da rotulação. O monstro da rotulação, ele tem a ver com o monstro do rótulo. O monstro da vitimização é o monstro coitadinho. Então, dentro de cada processo cognitivo, a gente tem uma cartinha e aí tem essa explicação que vem pra gente, profissional, recortar e ter a mão ali, se caso a gente não lembre na hora qual é. E ele vai ter para todos eles, para todas as cartinhas. Depois que a criança te trouxe a tarefa, então, tu vai avaliar com ela quais são os monstros, se realmente eram aqueles monstros que apareceram para ela, quais as distorções cognitivas que eram, e aí vai entrar em cena o monstro guerreiro. A ideia do monstro guerreiro é combater as outras distorções de pensamentos. Então a gente vai trabalhar com a criança para fortalecer, para que ela, agora que ela já reconhece quais são as distorções de pensamento dela, para que ela possa fortalecer um pensamento saudável e buscar um pensamento saudável que não seja distorcido. Então aqui atrás ele vai ter o textinho para a gente ler para a criança, explicando o que é o monstro guerreiro. E aí ele vai ter atrás algumas perguntas, que eu acho bem interessante aqui embaixo, que eu vou ler junto com vocês então. Que é para a gente ensinar a criança, para quando ela tiver aquele pensamento distorcido, poder perguntar, fazer essas perguntas para ela mesma e avaliar o quanto aquele pensamento é verdadeiro ou não. Por exemplo, será que o que eu estou pensando é verdade? Por que esse monstrinho quer que eu pense assim? Como será que eu poderia pensar diferente? Então ele vai ter algumas perguntas que vão ajudar a criança a pensar de uma outra forma, avaliar esse pensamento distorcido dela. E aí, ele vai ter mais exercícios
que é a parte da guerra dos monstros. Então, é tipo um cartão de enfrentamento essa parte. A gente vai botar aqui o pensamento distorcido versus o pensamento alternativo que a criança pode usar. Por exemplo, pensamento distorcido da vitimização. Os meus pais chamam só a minha atenção, eu não sou bom o suficiente. E aí dentro disso, qual é a verdade? Quais são os pensamentos que eu posso usar de alternativa? Será que os meus pais chamam só a minha atenção ou será que realmente eu fiz alguma coisa que deva ser repensada? Então a gente vai trabalhar com a criança dentro do pensamento que ela trouxer. E aí para isso não tem uma verdade absoluta, a gente vai ter que trabalhar com o que a criança trouxer para a gente de informação. Então a gente identifica o pensamento distorcido e produz com ela um pensamento alternativo que seja mais saudável para aquela situação. E aí esse daqui depois a gente recorta e fica um cartãozinho de enfrentamento para ela levar para casa, para ter na mochila ou em algumas situações que ela precise. E depois aqui então a gente vai ter as medalhas, que a partir do momento que ela consegue identificar e consegue produzir um pensamento mais assertivo, a gente vai dando medalhas para ela, que é o reforçamento positivo então do baralho, para que ela se sinta estimulada também e cada vez mais se influencie com os pensamentos bons, digamos assim. E aqui na última página do anexo, ele vai ter uma parte que é de prevenção à recaída. Então, para a gente reforçar a ideia de por que a gente deve cuidar das distorções de pensamentos. Então, aqui seria uma história que a criança vai criar, ele já tem todo o passo a passo, para a gente ir entendendo quais os monstros que apareceram, por que eles apareceram, e aí quais as emoções que estavam ligadas a isso, qual é a distorção, e aí ele vai montando depois uma história de como ele conseguiu vencer aquele pensamento, qual o nome do monstro guerreiro dele. Então a gente vai construindo uma coisa mais pessoal para que a criança possa lembrar dessa historinha e a partir da história conseguir vencer os pensamentos distorcidos dela. E por último, a gente vai trabalhar a tríade cognitiva. Tem a cartinha também. Então primeiro a gente vai explicar para a criança o que é a tríade cognitiva, que é a ideia de como ela se vê, como os outros veem ela e qual a visão de futuro que a gente tem. Então, primeiro a gente vai trabalhar a distorção que a criança tem no sentido de como que ela se vê diante de uma situação. Eu me percebo fraca, eu me percebo medrosa, não consigo. Como as outras pessoas percebem ela, se tem alguma distorção de como os outros veem, ou até se tem alguma vantagem de como os outros veem ela. E a longo prazo do tempo, então como eu me vejo daqui a um mês quando eu tiver que fazer essa prova. Eu acho que eu vou rodar, não vou ir bem. Então a gente vai trabalhar as distorções também de tempo, então preparar a criança para situações, por exemplo. Tem também explicando no manual o que é a tríade cognitiva, como a gente vai poder fazer isso também. E aí o último exercício, como eu tinha mostrado para vocês antes, então aqui vai o nome, a idade e a data. E aí aqui ele vem uma folhinha em branco depois dessa, que é para a gente poder montar com a criança aqui, escrever aqui em cima como ela se vê, como os outros veem ela, como ela se vê no futuro e como os outros veem ela. E assim a gente vai montar a tríade cognitiva. Então, basicamente esse é o modelo do baralho das distorções. Se ficar alguma dúvida, vocês podem pôr ali no comentário. Os anexos tem ali na página 33, como eu mostrei para vocês. E todo esse passo a passo também ele vem descrito, tipo passo 1, passo 2, passo 3, todo certinho, qual a carta que você vai usar. E também uma coisa que eu acho bem interessante desse baralho é que ele tem uma ideia, ele tem embaixo de qual cartinha tu vai usar, do primeiro passo, ele tem sugestão de como tu deve falar com o paciente. Então ele vai ter a sugestão para o terapeuta. Você pode falar tal coisa, você pode usar isso. Por exemplo, na cartinha do camaleão ali, a autora diz embaixo. Você pode trazer um videozinho do camaleão explicando o que o bichinho é, como ele aparece
e depois usar a cartinha da distorção do monstro do camaleão. Então, para cada uma delas, ele vai ter uma forma da gente explicar antes para a criança, para que ela possa entender o que significa aquela distorção e depois abstrair para a ideia do pensamento. Então, assim fica muito mais fácil da gente poder mostrar para a criança e para ela poder entender. Porque a principal ideia do baralho das distorções é que a criança entenda esse modelo cognitivo. Então, primeiro a psicoeducação, para depois ele poder ter uma funcionalidade melhor. Se a criança não entender o que são as distorções de pensamento, logo ela não vai conseguir entender o processo de terapia e aí o baralho não vai surtir efeito. Então, o principal é a gente poder psicoeducar bem ela sobre as distorções e aí fazendo as tarefas para que ela possa entender, e aí a gente vai conseguindo avaliar o quanto ela entendeu ou não os processos para poder ter evolução com o baralho.